Bem, como né, vocês devem saber, os voos internacionais saem principalmente de São Paulo. E por isso eu tive que ir para lá também para poder ir para o Canadá. Eu saí daqui, foi um pouco chato por conta da escala, que teve um intervalo muito grande. Eu saí daqui de Salvador 6 horas da manhã no dia da viagem e só fui sair de São Paulo 8 horas da noite do mesmo dia. Sorte minha que eu tinha pessoas conhecidas lá em São Paulo e eu fiquei na casa dessas pessoas até ir para o Canadá. O voo do Canadá foram 10 horas, né, ininterruptas, porque eu não tinha visto os Estados Unidos, não podia comprar uma passagem com escala dos Estados Unidos, que inclusive seria até mais barata, mas eu não poderia. E por conta disso eu fui direto para Toronto. Inclusive quem comprou a minha passagem foi a pessoa responsável por mim lá no Canadá. Né? Tinha uma pessoa na faculdade que era responsável pelos bolsistas e essa foi a pessoa que cuidou de mim enquanto eu estive lá. O que mais, meu Deus? Esqueci. Bem, a pessoa na qual eu fiquei na casa em São Paulo, ela me deu algumas comidas já cozidas pra eu levar, né? Pra quando eu chegasse lá no Canadá comer. E, gente, vocês não sabem o quanto eu tenho que agradecer a ela. Inclusive, eu nunca mais a vi desde que eu voltei, infelizmente, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Mas aquela comida ali me salvou. Quando eu cheguei lá no Canadá, escanearam a minha mala e minha bolsa e infelizmente eu tive que tirar a carne. A carne não poderia entrar e aí eu tive que tirar e jogar fora. Mas o restante que tinha, eu entrei. Tinha um pudim, tinha pão e acho que tinha arroz, alguma outra coisa do tipo. E foi o que eu comi quando eu cheguei lá na casa da família, né? Onde eu ia ficar. Mas antes disso, eu cheguei no Canadá e o voo chegou um pouco mais cedo. E a pessoa que ia me buscar acabou se atrasando. E aí isso me deixou um pouco meio que ansiosa, porque eu não saberia como chegar na cidade, né, se eu tivesse que ir sozinha, não tinha pensado nisso. Mas depois de um tempo, né, eu fiquei pensando lá, tal, maquinando o que eu ia fazer. A pessoa chegou com a plaquinha com meu nome e aí lá fui eu. E foi essa primeira pessoa, a primeira, né, porque a mulher da imigração com quem eu falei, ela só fez poucas perguntas e não teve nada demais. Então a primeira pessoa com quem eu conversei de verdade foi com essa pessoa que foi me buscar. Foi um senhor, né? A faculdade pagou pra ele me buscar. Isso tudo dinheiro da bolsa. Quando chegou lá na casa, tivemos um pouco de dificuldade pra encontrar, porque tinha uma planta, né? Pendurada em cima da placa do nome da rua. E aí o rapaz ia e voltava e não achava, tentava ligar, a pessoa não atendia, porque também era 7 horas da manhã, era muito cedo. E o rapaz ficou bem estressado, né? Por conta disso. Quando chegou lá na casa, ele ficou meio que gritando com a mulher. Poxa, você não sabe quem vai receber o estudante e não atende o telefone? Que saco! Eu sei que o cara ficou bem estressado. E aí na hora que terminou tudo, né? Eu pergunto pra ele, sou eu que vou te pagar? Ele falou, ele mudou a expressão do rosto, gente, eu fiquei com medo. Foi o único momento no Canadá que alguém me assustou e me tratou parecido com o Brasil, foi esse rapaz, né? Mas é claro que é você que tem que me pagar. Não, tudo bem, eu tenho dinheiro aqui. E era o dinheiro que eu tinha levado, sabe? Aí não, tudo bem, o dinheiro aqui, pá. Eu paguei, resolvido. Depois, no mesmo dia ou no dia seguinte, o pessoal da faculdade me ligou me pedindo mil desculpas, da faculdade canadense, dizendo que tinha esquecido de pagar o rapaz, porque tinha muita gente chegando e tal. E aí eu recebi esse dinheiro de volta, né? Tudo resolvido. Como eu disse, nos primeiros dias, o que eu comi foi o que eu tinha levado da minha pessoa conhecida lá de São Paulo. E eu ficava com vergonha, a mulher falou, você pode comer o que tiver aqui e tal. Mas ela tinha sido bem clara comigo no e-mail, antes de ir, que eu teria que comprar minha comida e eu era responsável por tudo com relação a mim. Que ela não ia me cobrar o dinheiro da comida da casa, ia só pagar o aluguel do quarto e a comida eu que ia comprar. Então eu fiquei com vergonha de mexer lá nas coisas dela e tal, eu tava num lugar estranho. Eu não ia conseguir mexer. Enfim, o que eu comi foi o que eu levei e uma pizza que eu fiquei comendo uns 2 dias. Eu tinha vergonha, sabe? Eu ficava assim... Eu sabia falar inglês muito, muito bem. Falava com todo mundo, mas eu tava me adaptando, sabe? No primeiro dia mesmo, quando eu cheguei, eu só fiz dormir. Eu cheguei, tomei banho, dormi. Eu nem lembro quantas horas eu dormi. Eu lembro que eu dormi muito. E aí só depois de uns 3 ou 4 dias que aí eu saí pro mercado, né? O filho da mulher me levou e com o carro eu comprei, parecendo que era o fim do mundo, sabe? Eu fiquei desesperada porque
eu tava sem comer uma coisa de verdade já tinha algum tempo. E eu não queria pegar nada da casa da mulher, sabe? Eu queria usar as minhas próprias coisas. E aí eu saí comprando um monte de coisa. E nisso eu acabei gastando na faixa de 160 e poucos dólares. E aí eu falei com minha mãe, pelo amor de Deus, eu preciso comprar comida, blá 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 blá. Minha mãe, compre, minha filha, não passe fome, não passe necessidade, blá 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 blá. Enfim, comprei as comidas lá. E quando chegou no cartão, 300 e tantos reais pra minha mãe pagar. E esse desespero eu não sei porquê, porque depois de alguns dias eu cheguei na faculdade, fui lá na minha faculdade, peguei o meu cheque e facilmente, assim, tipo, questão de 5 minutos eu saí, fui lá, abri minha conta, o pessoal da casa de família me levou, abri uma conta, lá o banco funciona de 7 às 7, de segunda a sábado, então você chega lá, eu quero abrir uma conta, a pessoa te atende rapidinho, você abre a conta, já sai com o cartão, não é personalizado o cartão, e você não paga taxa nenhuma por aquela conta, você não paga pra sacar, você não paga pra nada, pra movimentar a conta em nada. E nessa conta eu recebia o dinheiro todo mês. Eu pegava o cheque na faculdade, ia lá na minha conta, depositava e dessa conta eu usava. Como eu disse, eu fiquei numa casa de família. A família era bem esquisita, assim, sabe? Não era uma típica família canadense, porque eu conheci algumas famílias canadenses mesmo. E o perfil era diferente. A mãe era separada e os filhos eram meio assim perdidos. Talvez por conta, né, da separação dos pais, a mãe não conseguiu dar uma educação tão bacana para os filhos, então era uma família meio, para resumir, desestruturada. A mulher trabalhava muito e não podia me dar atenção nenhuma, sabe? Quando ela estava em casa, eu ficava lá tentando conversar e tal, para praticar meu inglês, para conhecer também, né? Uma coisa mesmo, isso é uma coisa mesmo de brasileiro que quer conhecer as pessoas. Não é nada negativo, contanto que você respeite o espaço do outro. E nisso, eu ficava meio que sozinha mesmo. Eu ficava sozinha, porque os filhos da mulher tinham entre 30 e 25 anos, eu tinha 21, 22 anos na época, mas eles eram muito fechados, eles tinham a vida deles, eles tinham a rotina deles e eu não interferia nisso. E como eu sou muito tímida, eu demorei muito pra conseguir fazer amizade na faculdade. Eu conheci duas chilenas logo que eu cheguei, nos primeiros dias. E com essas meninas eu fui pra vários lugares, né? Eu fui pra Toronto várias vezes, eu fui pro zoológico, né? Eu fui pra vários passeios. Mas pra fazer amizade mesmo da minha turma, eu só fiz amizade em novembro, faltando um mês pra eu voltar. Eu sou muito tímida mesmo e passei boa parte do tempo sozinha. Eu tocava violão, eu ia numa sebo, pra quem não sabe, a livraria de livros usados, que meu namorado trabalha em uma, e por isso cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar onde tinha uma sebo. Porque sebo você compra livro por R$1, por 2, por 5, por 10, você troca, você vende, e é muito bacana, sabe? Depois que você vai em sebo, você fica meio assim, eu não quero mais comprar livro novo, que coisa chata. Você quer comprar o livro usado, você tem aquele gosto, pô, quem será que leu esse livro e tal? Você tem aquela coisa com o livro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma livraria assim. E aí eu sempre tava indo lá, eu fiz até amizade com o atendente da livraria, ele era dono inclusive. E aí ele me indicava alguns livros, alguns eu chegava lá e procurava, alguns títulos e tal. Inclusive alguns eu trouxe pro Brasil comigo. Todos praticamente de Nicholas Sparks. Me arrependi porque enjoei do autor, do jeito como ele escreve, mas enfim, é a lembrança que eu tenho. E eu ficava assim, tipo, sozinha mesmo. Eu fazia caminhadas, porque a casa da mulher era próximo do lago, que eles chamavam de praia, mas era um lago, do tal do Niagara. E aí eu fazia caminhadas, né? Eu ia ler lá na praça, era um lugar muito lindo. Inclusive eu vou botar fotos durante o vídeo, para que vocês possam ver o lugar de onde eu tô falando.